Tá fazendo musculação, já tá legal, tá avançado ou talvez tem um aluno, você é personal trainer, ou tem um aluno, que já tem um problema de coração ou talvez tem alguma questão vinculada aí à pressão arterial ou até mesmo a questões de adaptação do treino em função dessas questões cardiovasculares. E aí, existe algum tipo de protocolo ou método de treino que poderia se estar se destacando em relação aos demais, ou talvez se caracterizando como uma possível estratégia exclusiva ou até mesmo de melhor possibilidade de resultado para essa população? Tem ideia de qual seria esse método? Haha! Então, esse vídeo eu vou estar explicando para você qual é um dos melhores métodos para você extrair aí tanto um volume de treino adequado para indivíduos avançados, ou até mesmo melhorando o tempo de treino, ou até mesmo como utilizá-lo para grupos especiais, especialmente aqueles que têm alguns problemas cardiovasculares. Então, não sai daí que depois da vinheta eu vou explicar para você direitinho isso tudo. Vem, vinheta! Uma das melhores estratégias de treino que não mexam na carga e, consequentemente, extraiam um bom número de repetições, ou até mesmo que controlem talvez o quanto o aluno ou o paciente, em um contexto clínico de prescrição do treino de musculação, um dos melhores tipos de métodos de treino para a gente estar avaliando, contextualizando, prescrevendo um treinamento, seja ele adaptado ou não para essas questões, é o tipo de treinamento em formato cluster. Então, isso é muito legal. Alguns estudos mostram que esse tipo de treinamento é um tipo de treinamento muito válido para estar utilizando o tempo de recuperação entre as séries como um critério muito interessantemente associado ao que a gente chama de densidade do treino, que nada mais é do que criar uma maior quantidade de volume de treino num menor espaço de tempo, mas desde que esse espaço de tempo seja ótimo e respeite o nível de treinamento do aluno. Então, o Cluster 7 é um método muito bacana para você implementar na musculação e pode estar utilizando esse tipo de treinamento em diversas modalidades, desculpa, diversas formas, de uma maneira que você possa estar fazendo 5 repetições, 30 segundos, mais 5 repetições, ou que você faça 10 repetições, 8 repetições, 6 repetições e 4 repetições com 30 segundos de intervalo, onde provavelmente você teria 1 minuto a 2 minutos entre essas séries. E aí, depois que você, por exemplo, reduziu muito o número de repetições, porque você reduziu esse tempo de intervalo, aí sim você daria um tempo de descanso até mesmo 5 vezes maior do que você usualmente traria para 30 segundos. Então, ou seja, você pode fazer uma única série que faça 12, 10, 8, 6, 4 repetições com 30 segundos entre esses blocos de repetições, e aí, evidentemente, por conta dessa fadiga residual que está mais acumulada, você necessariamente precisaria de um tempo maior para repetir uma segunda série, né, em formato cluster, que pode estar pegando 10, 8, 6 e 4. Só que se você for analisar, 10, 8, 6 e 4, você tem quase 30 repetições aí em mais ou menos 33 minutos. E isso é muito legal também, porque para você reaproveitar e não voltar para o mesmo exercício depois de 2 minutos e 30 para fazer de novo 10, 8, 6 e 4, ou 12, 10, 8, 6, que seja, você pode até trocar o exercício. E aí você pode trocar esse exercício utilizando um membro em que ainda não foi treinado e já está muito bem recuperado. Ou seja, se nós formos pensar num formato full body em cluster,
a gente vai estar melhorando muito a sessão de treino, porque a gente vai reduzir o tempo dela, e a dinâmica de oscilação entre as escolhas dos exercícios, especialmente entre membros superiores e membros inferiores. E isso, por exemplo, para o emagrecimento é muito interessante, porque e muitas vezes em 45 minutos, que é geralmente é o tempo que o personal trainer tem para fazer o trabalho de musculação, depois de fazer o aquecimento, as ativações, ou até mesmo depois do trabalho principal, a gente ter a volta calma, a desaceleração, né? Pode ser que nesses poucos minutos, e isso pressupondo que o teu aluno não chegou atrasado, né? Ele chegou no horário. Então, se a gente está querendo extrair o máximo possível de volume com segurança do nosso aluno, essa é uma estratégia muito interessante que a gente pode aplicar, especialmente em formato alternado por segmento, em full body, utilizando cluster. Então, é muito interessante a gente estar utilizando esse tipo de formato de treino para estar otimizando o gasto, aumentando o volume ou dinamizando melhor as formas de treinamento na musculação. Por outro lado, quando você tem um aluno que é hipertenso, ou talvez um aluno que já sofreu um evento cardíaco e ele não pode ter cargas mais altas, justamente por conta da manobra de valsalva, ou pico de pressão, ou até mesmo o aumento do shear stress, né, que na verdade é a tensão vinculada ao sangue, né, a pressão do sangue na parede do vaso. Isso é um problema que muitas vezes com essa tensão maior a gente tem uma vulnerabilidade de ruptura vascular, um acidente vascular encefálico e por aí vai. Essa é uma forma bem legal de você estar trabalhando com o seu aluno, no qual você pode estar reduzindo a carga máxima do seu aluno para 60%, 65% da capacidade máxima, ou seja, trabalhar com cargas em que, se ele fosse até a falha, ele deveria fazer 15 repetições. Só que você não precisa prescrever essas 15 repetições. Você pode trabalhar numa forma que a gente chama de zona de repetições. Ao invés de ser 15 repetições, trabalhe ali entre 10 e 12 repetições em formato cluster e analisa o quanto o teu aluno consegue manter a qualidade do movimento, até mesmo a relação entre a velocidade com que ele faz a fase ascendente e descendente, ou até mesmo o cansaço que ele tem para cada série pela percepção de esforço. De 0 a 10, seu João, quanto você está sentindo que está muito cansado fazendo esse treino? Meu filho, eu estou conseguindo fazer 6. Eu falo, seu João, tá bom, tá ótimo, tá estimulando o senhor, mas não tá lá no seu máximo, né? Tá muito bom, viu, meu filho? Eu falei, então tá ótimo. Então, assim, o formato cluster ele é muito legal, por quê? Porque você vai, com os tempos menores de recuperação, modulando talvez o quanto o teu aluno ele está conseguindo manter essas repetições sem aumentar a carga. Porque a carga maior na musculação muitas vezes acompanha uma manobra que a gente tem de fazer o quê? Fechar a glote. Isso se chama manobra de valsalva. Não quer dizer que seja errado, mas de uma maneira na prática, muitas vezes isso está acompanhado com um aumento muito grande dessa carga. Então, quando aumenta-se essa carga e aumenta-se essa pressão por conta desses ajustes vinculados a essa manobra, pode ser que haja uma vulnerabilidade maior em relação aos vasos. Então, uma forma de controle é colocar uma carga mais moderada e, consequentemente, só avaliar a partir desse tempo menor de descanso o quanto o teu aluno consegue suportar esse número de repetições da zona de repetições e em 3, 4 séries manter um bom volume de treino com muita segurança. Então, esse é um excelente tipo de treino validado na literatura, como vocês podem ver nessa figurinha aí que está aí, os tipos de treino, desculpa, os tipos de distribuição no qual você pode estar realizando o cluster 7. Então, existem muitas possibilidades bacanas para você estar ajustando o seu treino no formato cluster 7. Perfeito? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo,
Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. E não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Muitíssimo obrigado se você ficou até o final. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, fui!